Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade vamos meditar juntos em verdades profundas da Palavra de Deus. Se você está assistindo pela primeira vez, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a compartilhar o Evangelho de Cristo, mensagens bíblicas para a libertação de vidas, salvação de vidas, curas de vidas, edificação no Senhor. Quero tomar como base apenas um versículo, em Mateus capítulo 23 e o versículo 23. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, está exortando os escribas e fariseus, com grande exortação, e transmitindo juízos severos também a eles, a ponto de chamá-los de serpentes, raça de víboras, e deixar uma pergunta no ar: como escapareis da condenação do inferno? Mas o versículo chave desse capítulo 23, em que Jesus está se referindo aos ensinadores do povo de Deus daquela época, cabe uma aplicação muito boa aos ensinadores de hoje, a nós que pregamos o Evangelho. Estou me referindo a pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores, anciãos, apóstolos, bispos, todos aqueles missionários que são chamados para ensinar o povo de Deus. Mas em todas as exortações, o versículo 23 nos chama a atenção, porque Jesus está se referindo às coisas mais importantes que os ensinadores deixaram de lado. Então vamos deixar a luz da palavra de Deus nos esquadrinhar. Vamos deixar a palavra de Deus sondar os porões do nosso coração. E se tiver teia de aranha, que possa haver uma limpeza espiritual. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de verdade. Versículo 23, Jesus está dizendo assim: ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas que são fingidos. Vocês dão o dízimo até da folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. É muito raro o mestre, nosso Raboni, nosso Rabi, destacar algo como mais importante. Se ele destacou isso, você precisa estar atento, eu preciso estar atento, nós precisamos prestar muito atenção nisso. E Jesus está dizendo que estão deixando de lado, estão esquecendo as coisas mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Será que nós estamos deixando de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade? Vamos então refletir só nessa verdade. O que quer dizer essa justiça que o Mestre está se referindo, o Messias, o Redentor, o Salvador, o Cristo? O que não é essa justiça? Essa justiça não é a justificação pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Não é. E isso que o Senhor Jesus está na mente dele, de cobrar dos ensinadores que estão deixando de lado a justiça, não é a justiça da propiciação dos pecados, da expiação, da justificação, da imputação, da libação, da oblação. Não é essa justiça que Jesus está se referindo. Se não é essa justiça, qual justiça que é? Entende-se que na mente do Senhor Jesus ele quer nos ensinar sobre a justiça do mérito, a justiça meritória. Mas qual a justiça meritória? A justiça da obra dos que são justos. Mérito significa aquela pessoa que se aperfeiçoa, aquela pessoa que se empenha, aquela pessoa que alcança, sem a ajuda da sociedade,
sem a ajuda dos que vivem ao redor, sem a ajuda dos familiares, mas com mérito próprio. Que justiça é essa? Dá para entender sobre os heróis da fé e as obras de justiça que eles tiveram. Olha o exemplo de Abraão, que saiu para uma terra sem saber para onde ir pela fé. Pela fé ofereceu Isaque. Olha as obras de justiça de Abraão. Jesus estava se referindo que estavam esquecendo essas obras de justiça. Olha a obra de justiça de Enoque, que andou com Deus e Deus foi se revelando até que foi tomado pela fé. Olha as obras de justiça de José, de Davi, de Elias, de Jesus. Obras meritórias de Jesus, sim. Porque dá a entender que Jesus, um ser como Jesus, santo, 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 próprio Filho de Deus, sem pecado, por que ele precisava orar? E ele virava noites e noites de oração, noite e noites de oração. Se conhecêssemos o Senhor Jesus como naqueles dias, veríamos ele abatido, cadavérico, de tanto jejuar em madrugadas de oração. Se Jesus precisou orar em nós, então existe obras de justiça através de uma dedicação, através de um empenho, através de um desgaste para Deus. Existe obras de justiça, sim, meritórias. Eu poderia falar de Paulo, de Pedro, de João Batista, que cresceu no deserto, mas quando a palavra de Deus veio, não veio sobre sumo sacerdote, nem sobre sacerdote, nem sobre levitas, veio sobre João no deserto a palavra do Senhor. Podia falar sobre João evangelista, mas o Senhor Jesus se refere a uma certa justiça também. Quando ele diz para os discípulos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Qual justiça? A justiça dos escribas e fariseus que jejuavam 2 vezes por semana, que faziam longas orações, que tinham vestimentas de pessoas santificadas, que tinham a palavra de Deus escritas nos seus filactérios no corpo, também tinham mezuzá naquela caixinha na testa, que viajavam por mar e por terra para converter uma pessoa ao judaísmo. E Jesus disse, a vossa justiça, a minha, a sua, nossa, não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Mas o Senhor alerta também, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não podemos ser fingidos, precisamos ser verdadeiros para praticarmos as obras dessa justiça que o Senhor está falando. Mas essa justiça que o Senhor Jesus também fala, que os ensinadores esqueceram de ensinar, ela trata também de juízo de Deus, juízo do eterno. Porque nós vivemos uma época que nós temos medo de magoar as pessoas. Queremos os aplausos, queremos os tapinhas nas costas, queremos ter muita amizade, sermos apreciados e não nos queimarmos na fita, queremos sair bem na fita. E todos ficarem falando bem, mais amizades, e isso pode redundar em tantos benefícios. Mas os profetas verdadeiros, os apóstolos, os ensinadores, os discípulos, os pais da igreja, eles falavam da justiça de Deus, do juízo de Deus, da punição contra o pecado. Será que nós estamos negociando, nós estamos querendo agradar os homens, estamos buscando mais a glória aqui na terra um dos outros, mais a honra aqui na terra um dos outros do que a honra e a glória que vem de Deus? Estamos esquecendo de falar a justiça, o juízo, para ficarmos bem diante do povo, para sermos elogiados. Estamos esquecendo de falar que aquele que mente não entra no reino dos céus por causa da mentira, que o que não perdoa não será
perdoado, que aquele que não ama o seu irmão não verá Deus, porque se não ama o irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Aquele que não se arrepender dos seus pecados profundamente, não tem novo nascimento, não tem o nome escrito no livro da vida. Aquele que usar de falsidade, de engano, não entra na Nova Jerusalém. Aquele que rouba pouco, rouba muito, é ladrão do mesmo jeito. Aquele que é fofoqueiro e fica falando da vida dos outros, mexeriqueiro, mesmo que seja verdade, Deus reprova essa língua ferida. E olha, meus queridos, aqueles que são covardes, aqueles que são tímidos e não têm coragem de ministrar o juízo de Deus, a justiça de Deus, esses também não têm parte com o reino dos céus. Muitos não estão conhecendo a grandeza do Senhor, o Deus eterno. Como diz o profeta, como poderemos habitar na eternidade com este fogo consumidor? Deus é um Deus de justiça, continua sendo um Deus de justiça nos dias de hoje. Se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, o juízo do Senhor virá por causa da sua justiça. Os céus todos se alegram e glorificam a Deus pela grandeza da sua justiça. Ele é o mesmo Deus que disse para Moisés: não entrará na terra prometida, porque não me santificaste quando eu te mandei falar à rocha, e Moisés foi e feriu a rocha. Não entrarás, não entrarás. É o mesmo Deus que disse a Abimeleque: tu e o teu povo é morto, se tocar na mulher daquele homem, Abraão, porque ele é meu profeta. Ele disse: Senhor, eu sou inocente, eu não sabia. Mas Deus estava cobrando duramente de Abimeleque. E ele se arrependeu e não tocou em Sara, senão o juízo do Senhor já estaria descendo. Muitos dizem: mas é o Antigo Testamento, pastor Rogério, e no Novo Testamento? O anjo do Senhor feriu Herodes, que morreu comido de bicho. Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, morreram. Simão levou palavras duras de juízo e maldição da parte dos apóstolos. Elimas ficou cego, sem ver a luz do sol por um período de tempo, sem ver a luz do dia. E Paulo dizendo de pessoas que entregar para Satanás, destruir o corpo, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Veja a grandeza desse Deus, um Deus de justiça, que não perdoou os anjos caídos, que não perdoou aquela geração antediluviana, que não perdoou. Santo é o Senhor, engrandecido é o Senhor, glorificado seja o seu santo nome. Eu termino dizendo: a justiça de Deus, o juízo de Deus que nós precisamos proclamar. A igreja não vem falando somente há 2 anos, ou há 20 anos, ou há 200 anos. Há 2000 anos se é proclamado que Deus é justiça. Mas vivemos os dias de hoje uma geração de pessoas que não tem mais coragem de desafiar o pecado do povo. Não tem mais coragem de pregar a santidade do Evangelho. Pula-se o que os profetas falaram da justiça de Deus. Não gostam do que os apóstolos mencionam. Não querem nem saber o que os pais da igreja no começo do cristianismo mencionaram sobre a justiça de Deus, sobre a gravidade do pecado. E os antigos reformadores, ou os pais do século passado, dizem que são antigos, já ultrapassados. Agora nós estamos numa fase de liberalismo que tudo pode. Não vamos deixar de lado a justiça de Deus. Não vamos guardá-la, escondê-la, como Jesus disse: o mais importante vocês esqueceram, o mais importante vocês deixaram de lado: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Receba essa palavra, seja edificado em nome do Senhor Jesus. Não é ter medo de Deus. É como disse o apóstolo Paulo: considerai a bondade e a severidade do Senhor. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus perdoador, mas Ele é um Deus de retidão, de verdade.
Deus abençoe a vida de cada um multiplicadamente. Em nome de Jesus, o nosso Deus é fiel e é misericordioso. Amém.